Previsões de Ifá para a semana. Bom, e com vocês, falando do pesadão, esse peso pesado que a gente tem, Flávio Pereira Bittencourt. Vamos lá, gente. Boa noite, Buru e Boy Buxixi. Boa noite a todos. Hirosu Matelecum, né? Hirosu Kalecum, Hirosu Oikun. É um Odum onde ele fala do câmbio de vida, né? Mudança de vida. Onde a morte ela só comia carne humana e aonde, a partir daquele momento, ele começou a receber carne animal em troca, né? De dar mais tempo de vida para a gente. Hirosu Matelecum é um Odum de grandes perseguições. A gente chama dentro do Ifá, de Ifá do fotógrafo. Aonde a pessoa vai sofrer essa semana. Vocês podem sofrer. Cuidado com o que vocês postam na internet. Cuidado com esse negócio de fotinha. Tirei uma fotinha bonitinha na praia com a namoradinha, com o namoradinho, com amigos. E aí outras pessoas com inveja, com ciúme, podem utilizar daquela imagem para ou jogar praga ou até imprimir, fazer feitiços. É um Odum também que ele prevê, né, que vocês têm que tomar cuidado, pode ser uma semana de morte, tá? Através de acidentes, através de num infarto. Tomem cuidado, vá atrás dos seus padrinhos, dos seus pais de santos, vai fazer uma consulta que essa semana o bagulho tá doido, de verdade, gente. E vocês sabem que as previsões de Ifá, que elas batem certinho. Hirosu Matelecum, ele já tá falando, cuidado com a respiração. E a gente tá vivendo um ciclone, né? Um ciclone tropical aí que tá fazendo essas mudanças de tempo. Cuidado com problemas respiratórios, cuidado com a saúde e principalmente deixa de ser teimoso, corra atrás, vá no médico. Tá falando que os preguiçosos que não gostam de médico, se não for por bem, vai por mal. E Boruboy Bochichi. Bom, gente, vamos lá. Hirosu Matelecum. Hirosu Matelecum, ele tem algumas retóricas que elas nos remetem ao medo, não é? Porque um Odifá, onde a morte ela nos persegue de forma contumaz. Não obstante, esse Odifá, ele também nos traz uma grande perseguição sobre os espíritos dos seres humanos desencarnados, ou seja, os eguns. É um Odifá até que é um pouquinho triste. Por exemplo, a pessoa que tem esse Odu, dentro da nossa cultura, ela tem o Ewod, tem que separar as suas fotos, tá? Da foto daquelas pessoas que já faleceram há um tempo, ainda que sejam parentes, amigos, que quer que seja, porque esse Egum, ele pode estar te influenciando e te prejudicando, ainda que ele não queira, através da imagem. É nesse Odifá que nasceu justamente fazer bruxaria através de fotografia. É nesse Odifá onde surgem aquelas famosas ilações, né? A gente pode falar das montagens que são feitas, a gente está vendo a inteligência artificial criar diversas formas, vídeos, mentiras, falácias, enfim. A gente veio observando, de acordo com o que está falando Ifá, a mentira se materializando. Hirosu Matelecum, ele fala da materialização do espírito, mas também fala dessa materialização de algo que não existe, pelo menos no nosso mundo, que está em outro plano. Ou seja, a gente está vendo aí que essa semana muito provavelmente vai ser uma semana onde os fantasmas, os eguns, eles haverão de se levantar. E aí eu posso fazer uma analogia com denúncias que uma vez já foram praticamente extintas, problemas judiciais, problemas políticos que outrora foram relegados a segundo plano, tá falando Ifá, tá? Podemos observar também que algumas pessoas do nosso cenário político, por exemplo, pessoas que estão na mídia também, entre artistas, podem estar experimentando um momento da morte, e Ku vai estar perseguindo as pessoas, está falando Ifá. Esse Odifá ele também tem falando uma frase, uma retórica, um refrão, que diz que o adivinho morre, que o médico morre, o mago não dura para sempre, enfim, não existe nada que seja eterno. E ele fala de finais de ciclos de uma forma geral.
é um orifá que devemos prestar muita atenção. Como o Flávio falou, essa parte patológica de doença respiratória, a gente pode estar falando de algumas outras doenças também que são causadas por outros vetores patológicos, insetos, enfim, contaminação d'água, entre outras coisas mais, vai estar em alta, vai estar em crescente no Brasil. Tá? Irossomatericum diz também que para algumas pessoas que haverão de partir para essa semana, o tempo já tocou, a hora já deu. Porém, Flavinho, um dos outros ifás que falam que é bom que você cultuar o orixá, ele pode te relegar, ele traz uma moratória, ele te dá um tempo a mais na terra. Porque Irossomatericum tem um caminho que fala que o sacerdote fazia o bem para toda a humanidade, tinha tocado, tinha chegado a hora dele, e justamente quando ele jogou esse Irossomatericum, estava lá falando que ele ia partir, e disse Ifá nesse Odu que uma única pessoa que poderia ajudá-lo seria um outro sacerdote que era do outro lado da cidade, quase do outro lado do país. Vamos pensar em Nigéria, né? Quase do outro lado do país. Ele procurou esse outro sacerdote, eles fizeram uma infinidade de ebó, deram um adiedundum a Iku, e Iku então deixou ele em paz, ele conseguiu viver um pouco mais de tempo. Por outro lado, existe outro caminho já de Irossocalecum, que teve que ser feito um ebó, teve que se dar de comer ojiji com um banquinho dentro de um cutum, para que a pessoa parecesse uma sombra e a morte não conseguisse enxergá-la. Ou seja, é um Odu Ifá obscuro, vamos prestar atenção. A pressão está dando pico? Não custa nada ir no médico. Tá sentindo alguma coisa estranha no corpo, o papai e a mamãe tá passando mal, a criança tá muito resfriada que não cura. Gente, leva no médico, porque a morte tá falando Irossomatericum é natural. Se a gente facilitar, a gente vai embora, tá falando Ifá. Viram? Bom, Irossomatericum também, se a gente parar para ver, fazendo analogias mais frias aí, tá falando de todo esse momento que a gente tá vendo do cenário político, né, Flavinho? De verdade. Donald Trump tava blefando, foi bravata, Flávio? Foi? Não vi, não. Foi bravata. O Lula bateu o pé. Eu acho que ele fez justamente o ebó do banquinho, a morte não enxergou o Lula não, hein? Mas está falando de possíveis mudanças, logicamente, dentro do nosso quadro político, mudança de pensamento da população com relação a certas políticas, justamente por conta de ameaças externas. Ou seja, vamos lá, dentro de uma analogia. A morte queria porque queria liquidar aquele sacerdote. E através aí de uma capa de invisibilidade, como também fala Irossomatericum, algo que o sacerdote tinha, que a morte queria muito para si. Nesse caminho, o sacerdote, ao invés de ficar deitado e escutar a própria mulher, se colocou de frente ao perigo e morreu. Mas algo que a morte quer, que é justamente a vida ou algum recurso, como o próprio Estados Unidos queria, através dos ebós as pessoas conseguiram, evidentemente, dando uma galinha preta novamente, que nesse caminho, como galinha preta, conseguiram se salvar. E a gente conseguiu, dentro desse cenário que estava prevendo um caos, Flávio, se salvar aí das tarifas norte-americanas, viu? 50%, só que não tarifou quase nada, viu? Só não falou do leite e ainda do café. Porque o resto, laranja, insumos, minérios, tá tudo até com tarifa zero. Ou seja, uma grande bravata do presidente norte-americano, e nós vamos continuar com a nossa economia equilibrada. Graças a Deus, né? Olof, Olodumare, os orixás, o Brasil conseguiu certamente escapar aí de uma morte econômica que seria provocada por esse grande perseguidor que está com uma foice na mão. Nosso querido, louco, desvairado Donald Trump. Viu? Bom, vamos deixar esse ladinho... Donald Trump. Trump estava fazendo uma trampa na Donald Abiti. Bom, deixando esse assunto um pouquinho de lado, a gente vai passar para o quadro Filosofia e Gotas, que a gente tem muita pergunta e são 3 para responder, viu? Vamos lá, Filosofia e Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, meu povo, no quadro Filosofia em Gotas de hoje. Bom, o adivinho, um médico, inclusive um mago. Não existe aquele... Incrível, né, Flávio? Verdade. A gente vai estar falando aí... Sabe por que eu parei para falar incrível, raciocinar um incrível agora? Olha para cá rapidinho com o seu rosto lindo, sua face linda. Sou lindo. Aconteceu de um padre ridículo, escroto, que eu tô xingando ele na internet a tarde toda, falar da Preta Gil. Perguntar por que os orixás não ressuscitaram a Preta Gil.
E o que fala Hiroshi Matelecum? O adivinho, o médico, inclusive o mago. A palavra de ouro não caiu Todo solo. mundo vai morrer uma hora. Justamente disso que fala o quadro de filosofia e gotas e a bola tá contigo. Esse negócio lá ele. Mas tudo bem, vamos lá, gente. Realmente, o adivinho deve morrer. O médico não é imortal. E o mago não vive para sempre. Pode? Dá a mãozinha. Para quem não conhece, é a mãozinha do podcast. Mãozinha sagrada que traz café. Essa filosofia ela é bem interessante porque eu ia falar, mas o Amostradinho começou a falar da Preta Gil, então vou dar continuidade. A Preta Gil morreu porque chegou o caminho, o momento dela. Ela correu tudo que ela pôde correr. Mas por que fala que o médico não é imortal? Porque, na verdade, quem merecia receber a imortalidade era o médico. Porque é aquele que lida literalmente com a morte. É aquele que briga ali para salvar uma vida. Muitas pessoas chegam para mim, principalmente meus familiares, falam assim, mas Flávio, você deixou de ser pastor e agora até babalaô. E eu falo assim, cara, sabe quantas vidas eu já salvei como sacerdote babalaô? Muito mais do que quando eu era pastor. Muito mais quando eu estava lá. Então eu encontrei o meu caminho, não desmerecendo. Agora, o cara perdeu o tempo dele numa mídia ou até em cima de um púlpito para falar que a pessoa morreu porque era do diabo, ela é o próprio diabo, ela é o próprio anticristo falando merda. Gente, não sejamos massa de manobra. Diz Ifá, em Hiroshi Matelecum, o adivinho morre, o médico morre, deveria ser imortal, mas morre, e nem o mago, por mais que faça milhões de magias e viva muito, ele vai morrer. Então a morte é literalmente uma coisa que já é esperada para todos. Cada um tem o seu destino, cada um tem o seu momento e a sua hora. Não adianta, tu pode ir para os Estados Unidos, tu pode ir para a Alemanha, tu pode ir para a Rússia, pode procurar os melhores tratamentos. Se for o momento, Iku vai levar. Então o que basta é a gente entender, fazer a nossa parte, aprender a viver. Como o Hiroshi Matelecum fala, câmbio de vida, mudança de vida. Mude a tua vida, pô. Para de ficar preso. Porque sabe o que acontece, Léo? Acontece que, na verdade, as pessoas estão tão preocupadas, porque a guerra da semana... Gente, a guerra da semana foi porque ela foi cremada. Ela tinha que ter sido enterrada... Não sei se ela foi cremada não, Flávio. Foi? Acho que... Pô, saiu notícia que ela foi cremada antes do corpo chegar no Rio. Tá bom, mas a questão é, por que ela não foi enterrada na terra? Que essa é a guerra e é uma das coisas que a gente vai botar em pauta hoje aqui sobre isso. Porque... Tem certeza dessa notícia? Tem. Na verdade, virou uma guerra danada. Porque ela é de santa. Aí já havia a história dizendo que ela não era feita, que não sei o que, enfim. Mas essa não é o grande problema. O grande problema é o seguinte, gente. A morte, ela leva... Indiferente se você vai ser enterrado na terra, se você... Antigamente não era enterrado. Tá em Ifá isso. Antigamente você era colocado no alto do monte. Então, tudo tem uma evolução. Quem sou eu para julgar se você vai para minha casa, minha morte, ou se você vai ser enterrado? Aí é com você. Mas a gente não deve julgar o tempo que você está... Cremou mesmo, Flávio. Cremou mesmo. Cremou. E... Pesquisou, pai Google de Aruanda? Aí, o que acontece é que se você entender que desde você ficar se preocupando com o rabo dos outros, e se preocupar com o seu, você vai ver muito melhor. Bom, gente, eu acho que o próprio refrão de Hiroshi Matelecum, ele fala por si só. Ainda porque as pessoas criam grandes expectativas em cima justamente de religião. A pessoa acha que ela vai raspar o santo, ou que ela vai fazer uma macina umbanda, ou que ela vai se iniciar do Ifá. Ela vai se livrar de todos os problemas, vai viver num mundo cor-de-rosa com os pôneis malditos da propaganda lá da Nissan Frontier. E é justamente o contrário.
A religião ela vem justamente no sentido de colocar a gente em posição de enfrentar os nossos obstáculos com sabedoria. É muito diferente de você simplesmente, fiz IFA, agora vai estar tudo bem. A doutora Juliana, iniciada a IFA, ela pode falar que o bicho pegou. Depois de fazer IFA, depois de fazer santo. Flávio também, que é babalaú, como eu, também posso estar falando para vocês de cadeira. Eu tenho um lugar de fala nesse sentido. O bicho sempre pegou, depois da feitura de santo. Posteriormente, depois de me iniciar o facã, então acho que foi o pior período que eu vivi, tá? E agora com o babalaú ainda tem meus percalços, certamente. Porque as pessoas querem atribuir suas frustrações, seus fracassos, sua falta de vontade de esforço em cima da religião. Porque acho que as coisas se resolvem como se fosse um passo de mágica, e não é assim que funcionam as coisas. E quando fala Irosso Calecum, que o médico, que o mago e o adivinho, eles morrem, é porque quer ser taxativo e com relação a nós seres humanos, independente da caixa, da cor, da pele, do sangue, da caixa social, da onde você estiver, se você é gringo, se tu é brasileiro, todos nós estamos sob o mesmo jugo da vida. Dificilmente as pessoas passam de 100, 100 e poucos anos de idade. As pessoas ricas ou pobres, elas têm câncer, elas infartam, elas sentem fome, elas evacuam, elas urinam, independente do que elas exerçam mediante a vida. E é isso que Irosso Calecum, Irosso Matelecum quer trazer pra gente nessa data, no dia de hoje. Quando vocês procurarem uma religião, por exemplo, ou o próprio médico, quiçá, quando vocês encontrarem com um policial na rua que estiver um pouco alterado, talvez, vocês precisam compreender que essas pessoas, o sacerdote, às vezes o político, o médico, o policial, o advogado, tem 3 doutores aqui, eles têm problema em casa, eles adoecem, eles têm conta para pagar. Tudo que a gente passa no nosso cotidiano, eles também passam todos os dias. A lei, ela não é diferente, a lei universal, ela não é diferente para ninguém. E disso daí vocês precisam ter ciência. Então, para aquelas pessoas que têm seus idosos, para aquelas pessoas que estão doentes, não vai achando que passou as pipocas no corpo e arriou lá o guguru diante dos pés de Obalu aí, que está salvo, porque não é assim que funciona. Vocês precisam do concurso da medicina, precisam cuidar sim do corpo. Tem gente que está obesa mórbida, que precisa emagrecer. Tem gente que está diabético, que tem que fazer dieta, entre outras coisas mais. Porque depois não adianta atribuir, morreu, coitado, fulano morreu. Pô, mas fulano era macumbeiro e fala igual o padre. Por que o orixá não ressuscitou? Porra, tá de brincadeira, né, meu amigo? Que hipocrisia, né? Quero saber se o Papa Francisco levantou dançando. Então Jesus Cristo era egoísta, porque ele ressuscitou só ele e Lázaro. Pois é. Quero saber se o Papa Francisco levantou dançando do caixão. Ou então as pessoas vivem permeadas por uma hipocrisia que não tem mais fim. Então, para vocês, para aquelas pessoas também que se sentem extremamente importantes, você é o alecrim dourado. Isso aí. O alecrim dourado. Aquela pessoa que está acima de tudo e de todos. O orixá vivo na terra. Abre o olho, hein? Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Bom, vamos ficando por aqui. Essa blusa misturada com a cortina. Tá ornando, padre. Você tá parecendo um fantasminha, só a cabeça assim fica camuflado aparecendo. aqui, ó. Camuflado. Veio combinando. Bom, a gente vai ficando por aqui com Filosofia e Gotas. Vamos entrar agora no tema que realmente é o que importa. Vamos defender o nosso povo de axé. Tem 3 aqui, tá? A gente vai para os comerciais, mostrar os patrocinadores e a gente vai fazer a nossa formação de quadrilha particular. Dá-lhe, Flavinho.